Legal. Vamos para a segunda parte da aula aqui do curso de síndico profissional. Hoje é dia 6/7/2023, segunda parte da aula. Quem chegou depois aqui, né, na segunda parte da aula, não colocou a presença, coloca o nome aqui no chat. Se você escrever o seu nome, é lista de presença, tá? Gente, eu andei pensando, essas aulas estão muito chatas, né? A gente tem que agitar um pouco aí. Vocês estão quase dormindo, tô vendo o pessoal bocejando. Então eu resolvi colocar uns videozinhos da internet para a gente dar risada. Porque sabe o que é legal do curso? A gente tem que fazer um curso em que a gente interaja, né? Não adianta eu ficar aqui falando a matéria, coisa chata. Muitas coisas, muitos de vocês já sabem, né? O que é, qual é o diferencial do nosso curso aqui de síndico profissional? É que a gente compartilha experiência, tá? Então eu quero que vocês participem, eu fico muito feliz quando vocês compartilham a opinião de vocês, porque o que é o legal? Um vai aprender com o outro, entendeu? Então, um tem uma experiência, outro tem, a gente junta essas experiências, porque ninguém sabe tudo. Então, eu aprendo muito com vocês. Tá? Eu sou o aluno, na verdade. Vocês não sabiam disso? Eu estou vendo aqui no chat, ó. Sou síndica moradora. Sou síndica moradora de 3 horas. Deixa eu só parar com essa luz aqui que tá me. Aí. Eu tomei um twin aqui com a iluminação. Sou síndica moradora. Me chamam 3 horas da manhã, falou a Simone aqui. Pelo amor de Deus. Eu tenho parceria com o zelador para atender o prestador de serviço e o zelador filma e me manda e eu vou no condomínio 2 vezes por semana. Então, um dos colegas aqui falou que utiliza o zelador e quando dá algum abacaxi aí, e além de ir no condomínio, ele filma, né, manda para a síndica, legal. No ano passado foi subsíndica e ninguém procurava o síndico profissional, só procurava a subsíndica. Isso porque você é uma excelente subsíndica, né? Então já está na hora de você ser síndica e falar para o síndico profissional procurar trabalhar em outro lugar, porque lá não é você que está trabalhando. O subsíndico pode ser remunerado, tá? Se a Assembleia autorizar, pode, tá? No meu condomínio a convenção fala que só o síndico pode ser remunerado. Essas convenções. Alterem suas convenções, gente. Não fica com essas convenções aí antiquadas, não, porque eu tenho subsíndico que também trabalha muito, viu? Eu sou uma síndica de sorte, sou síndica moradora e consegui mudar o condomínio em 2 anos. Até bomba aprendi a arrumar. Isso aí. Síndico profissional, síndico morador, não é que um é melhor que o outro, mas a tendência é o síndico ir se profissionalizando, né? Legal. Pessoal, eu vou compartilhar minha tela. Primeiro eu quero saber se vocês vão ouvir, porque é um vídeo na internet, tá? Eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui, ó. Vocês vão ver minha tela agora, tá? Então eu quero saber o seguinte, ó. Vocês estão vendo aí, eu estou acompanhando aqui. Vamos ver se a gente vai ouvir primeiro. Deixa eu testar aqui, ó. Uma reportagem, os créditos são da Bandeirantes, tá? Da TV Bandeirantes. E vai narrar uma briga de condomínio, tá? Vamos ver. Vocês estão ouvindo o vídeo? Eu não estou ouvindo, não. Não está ouvindo? Não, também Então é do meu computador. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, vamos ver se vai dar certo. Oi, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão. Agora não. vamos aumentar aqui, peraí. Vai ter que ser assim. Perfeito. Só um minutinho, já vamos arrumar os problemas técnicos. Bom, vocês estão conseguindo ouvir agora? Quando eu aumentei o fone aqui? Não. Não, ainda não. Falhas técnicas. É bom para vocês já irem se acostumando com as assembleias, tá? Quando você monta todo um aparato, assim, nada funciona, dá uma raiva. Pronto, agora vocês estão ouvindo alto e em bom som? Ou dá para ouvir?
Eu não Ainda estou não. ouvindo. Ainda não. Ainda não está ouvindo? Será? É porque o que que acontece? O microfone. Vamos ver se eu colocar o microfone aqui, ó, vamos ver se agora dá certo. Nada ainda, Alexandre. Nada ainda? Não, nada. Vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu fiz uns testes aqui. Se eu compartilhar daqui, peraí. Ah, já sei. Se eu compartilhar daqui. Eu faço, hein? Poxa, Acho que você tem que tirar o fone de ouvido. vamos ver se. Vamos ver se agora vai. Tem que entrar no link. Não vai dar, não vai dar. Melhor. Mas vocês estão. Não estão mais. E agora, vocês estão me ouvindo? Estão, mas a caixa de som. Vocês estão me ouvindo? Não. Te ouvindo, sim. Sim. Tá. E se vocês estão me ouvindo, deixa eu ver se vai agora. Vamos ver. Vocês não estão ouvindo mesmo? Não. Vamos fazer o seguinte, não deu certo. Eu vou fazer o seguinte. Não deu certo, vai ficar para a próxima o vídeo. Eu vou tentar melhorar aqui. Estão me ouvindo agora? Tranquilo? Sim. Isso. Vamos fazer o seguinte, vai ficar para a próxima, tá? Eu tentei compartilhar um vídeo. Vamos fazer assim. Vocês vão assistir o vídeo no... Eu conheço esse vídeo aí. Eu conheço esse condomínio aí. É aqui perto. Eita, ó, o que eu ia falar para vocês? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos fazer assim, ó. O vídeo vai ficar no WhatsApp, beleza? O que eu queria mostrar nesse vídeo aqui, essa confusão, é a seguinte. Foi uma confusão, eu vou narrar o vídeo, né? Foi uma confusão que deu num condomínio, quando eles descobriram alguma coisa relacionada à prestação de contas. O síndico tinha um monte de procuração, e os moradores ficaram revoltados, porque ele trazia um monte de procuração, aí cai as procuração no chão. É um vídeo, é muito engraçado. Ele saiu, deu porrada aqui, ó, deu pancadaria, ó. Tiveram que chamar a polícia, era um condomínio grande. E, moral da história, questão de prestação de contas, síndico levando muitas procurações, muita discussão. Alguns apoiadores do síndico que falam esse vídeo, né? E que pena. Eu vou tentar, eu vou fazer um teste da próxima vez. Eu prometo que da próxima vez eu rodo melhor o vídeo. Pronto, vamos ganhar tempo. Vai, eu vou fechar aqui. Não deu, paciência. O que eu quero dizer para vocês é assim, gente. Você, como síndico, você tem que tomar cuidado com algumas coisas, né? A prestação de conta. Estão me ouvindo bem? Tá bom meu som agora? Tá ótimo. Tá bom. Alto, tá bom, legal. O que acontece? Vocês têm que prestar atenção com essas discussões, esses problemas que acontecem, né? A gente está entrando num meio aí que é muito perigoso, né? Pode ser até violento, né? Eu já vi síndico levar tiro, tá? Pessoa armada. Já vi situação de cadeira, né? Já vi situação de perseguição, né? Coisas que foram parar na polícia, né? Na delegacia. Então, gente, vocês têm que tomar o máximo de cuidado, tá? Vocês têm que tomar o máximo de cuidado com a preservação da integridade física de vocês, né? Porque uma assembleia de condomínio, é fácil perder o controle de uma assembleia de condomínio, né? Nesse vídeo aqui que eu compartilhei, vocês vão ver pancadaria e tal. Então, assim, qual que é o propósito, né? A dica para vocês é a seguinte:
olha onde vocês estão pisando, né? Vocês não sabem quem está do outro lado lá, né? Você está numa assembleia, você não sabe se é um cara armado, né? Alguém pode fazer alguma coisa para você, para sua família, te perseguir. Então, assim, vocês estão mexendo com pessoas que vocês às vezes nem sabem quem são, né? E então, tomem cuidado, né? A gente vai entrar na questão das assembleias logo, logo. Então, assim, se vocês sentirem que vai esquentar o negócio, pensem na integridade física de vocês, porque às vezes perder um condomínio, vocês estão perdendo um condomínio, vocês estão perdendo um cliente, né? Mas vocês não estão perdendo a vida de vocês, né? O que vale mais, a vida ou ter 300 condomínios? Eu vou falar aqui para vocês, teve algumas semanas atrás, eu participei de uma... E olha, quando eu falo isso, tá? Não é nada de preconceito, tá? Porque tem condomínio caro, né? Tem condomínio caro com pessoas que ganham muito dinheiro, tem Ferrari na garagem e tem esse quebra-pau, tá? Também, tem esse quebra-pau também. E tem condomínio da periferia, eu vou falar aqui, tem condomínios da CDHU, são condomínios populares, condomínios do sistema FAR, né, da Caixa Econômica Federal, não sei aí na cidade de vocês, mas assim, não é porque vocês estão num condomínio de periferia, né, que vocês vão sofrer isso. Em condomínios de elite, né, também acontece, é o ser humano, né, ser humano tem barraco em tudo que é lugar. Mas eu fui num condomínio, era da periferia aqui de São Paulo, não vou falar o nome do condomínio, obviamente, e foi difícil fazer uma assembleia lá, porque todo mundo gritava. Quando o advogado ia falar, eu era vaiado, fui hostilizado o tempo todo. Sabe o que aconteceu nesse condomínio? Houve uma fraude da administradora, tá? A administradora, ela roubou o condomínio, né? Sabe o que está na moda agora? A gente acaba descobrindo, né? Porque os casos vêm até mim, eles pegam um boleto e eles lançam o pagamento. Então, ele agenda o pagamento, aí ele tem que confirmar o pagamento depois. No celular, tem alguns bancos que fazem isso. Você faz o pagamento, aparece o código de barra, tudo certinho, sabe? Aquela tarjeta do... Só que na hora de confirmar, você não confirma, então você só agendou o pagamento. Então, o que essa administradora fez? Inclusive, a gente está indo na polícia, tá? Eu não posso falar quem é, obviamente, mas ela vai responder um processo criminal, a representante da administradora, tá? Vai responder um processo criminal, a gente está enquadrando ela. O que ela fez? Ela fez essa fraude, esse crime, né? E aí a síndica só tomou conhecimento que as contas não estavam sendo pagas quando começou a bater na porta dos prestadores, né? Você não me pagou. Aí ela falou, mas eu tenho um comprovante aqui na pasta que foi pago pela internet. Era falso. Percebeu? Então, a administradora... Aí eu conversei com a dona da administradora, ela falou assim... foi um funcionário da minha administradora. É sempre assim, né? Foi um funcionário. Moral da história, se foi funcionário, se não foi, não quero saber. A gente vai entrar com a ação de prestação de contas e já estamos com o caso na delegacia. Para crimes, depois você vai ter uma aula com o doutor Fábio, crimes de fraude, né? Não é nem estelionato, viu, gente? Estelionato, a pena parece que é menor. O doutor Fábio estava me explicando lá. Então, assim, a gente mexe com o dinheiro das pessoas. E, às vezes, quem fez essa sacanagem não foi o síndico. Quem fez esse crime, né, quem cometeu esse crime, foi um prestador de serviço, o administrador, nesse caso, esse exemplo real. Pode ser uma terceirizada, que sonegou imposto, que não pagou o funcionário, pode ser um orgânico, né, um funcionário interno, pode ser o síndico, pode ser o advogado, pode ser todo mundo, né? Tem bandido com todas as profissões, né? A primeira profissão, bandido número 1 é político, né? Todo mundo sabe. Essa é a profissão mais tradicional de ser bandido. Aí depois vai vir, mas toda profissão, sem exceção, tem bandido. Tem criminoso, né? Então, gente, vocês vão trabalhar com pessoas assim, muitas vezes. Então, tomem cuidado, né? Essas assembleias que tem prestação de conta, discussão, por que o negócio chegou a tanto? E nessa assembleia de condomínio, o que aconteceu foi o seguinte, fomos para a segunda assembleia, muito quebra-pau, e quase que a gente foi parar na delegacia, porque o pessoal queria o sangue do síndico ou da minha síndica, não vou falar quem é, mas ele queria o sangue dessa pessoa, porque eles achavam que o responsável por essa fraude que aconteceu era o meu síndico, entendeu?
E o meu síndico não, ele falou, não, Alexandre, olha aqui, ó, o documento, a gente levou para o delegado falou, nossa, o cara é profissional para fazer isso. Até o delegado, né, que mexe com isso. Então, gente, tomem cuidado, né, cuidado com os profissionais, façam auditorias, a gente vai falar de aqui, porque o síndico está no meio de tudo, né? Vai entrar aqui mais um aluno. Então, vamos lá. Quem está chegando agora, por favor, escreve o nome ali na lista de presença que está no chat, tá bom? Moisés, vai lá. Alexandre, só para testemunhar que nós, aqui no condomínio, passamos por uma situação dessa, que descobrimos, na verdade, por terceiros, né, que a administradora anterior aqui do condomínio, na verdade, ela estava usando o montante de dinheiro dos condomínios em que ela administrava para fazer investimentos, esses investimentos, né, de alto risco, e numa jogada dessa, ele jogou um montante de dinheiro, perdeu o dinheiro de quase todos os condomínios, e ele começou a fazer isso que você estava falando. Ele começou a colocar comprovantes de pagamento de água, de imposto, e depois que eu tive que tirar um certificado digital no meu nome, né, porque ele prendeu o login do certificado digital, a gente descobriu que tem impostos junto à Receita Federal no valor de R$50 mil que não foram pagos, mas os comprovantes estavam no balancete, mas todos, a princípio, todos faltam, né? Porque se não está constando na Receita, enfim, a gente vai confrontar. Mas nós passamos por essa situação aqui, crítica. Foi uma coisa realmente lamentável, uma coisa que realmente existe mesmo. E assim, o curioso é que os condôminos, eles acham que eles querem um responsável, eles querem alguém para pagar essa conta, né? Então, é o que eu estava falando com o meu síndico lá. Eu falei, você é vítima, assim como os condôminos, né? Então, vamos para a delegacia, vamos para a justiça e vamos colocar esses criminosos atrás das grades, ou então vai devolver meu dinheiro. E aí o condômino, o que eu fiquei muito chateado é que os condôminos querem fritar esse meu síndico, eles não querem saber, eles querem piorar o apartamento do síndico. Sabe assim, o ser humano tá tão assim ultimamente. Gente, qualquer um pode ser vítima de um furto, de um assalto, né? É que, infelizmente, a gente vê na televisão muitos síndicos roubando, envolvidos aí com maracutaias, e aí acaba generalizando. Quem é o síndico honesto, quem faz tudo certinho, acaba entrando nesse balaio aí. Essa administradora que você falou, Moisés, ela trabalha com conta pool, né? O que é a conta pool? É um pool de contas, para quem não sabe, a conta é da administradora, o CNPJ é dela, só que ela tem um pool de condomínios que entra dinheiro nessas contas e ela vai pagando. Ela vai pagando, então você não consegue tirar um extrato. Foi o que aconteceu com o meu cliente. Quando perguntavam assim para ele, mas como é que você não sabia que estavam roubando a gente, que as contas não estavam sendo pagas? Aí a gente explicou, falou, sabe o que aconteceu? Se eu tivesse um extrato para conferir a conta, eu saberia quanto saiu, quanto foi debitado. Então, como eu não tenho um extrato bancário, o meu condomínio não tem o extrato está na mão da administradora, então eu não sei controlar o que entra e o que sai, né? Você não tem o double check ali. Então, aí eles abriram uma conta. Então, uma dica aqui para vocês que são síndicos, trabalhem com conta do condomínio, CNPJ do condomínio, conta do condomínio. Vocês conseguem puxar extrato, vocês conseguem conferir, prestar contas. Eu sei que tem algumas administradoras que preferem trabalhar com a conta pool, por uma questão de boletos e tal, mas, gente, é um caminho que está acabando. Eu sei que tem regiões no Brasil, uma vez eu estava no Secol e falaram que na região norte e no Rio de Janeiro tinha muitas administradoras que só trabalhavam com conta pool. Então, às vezes, o negócio é regional, entendeu? Às vezes, a questão da administração, né? Não estou falando de falcatrua. Outra coisa, não necessariamente quem tem conta pool é desonesto, não é isso. Contabilmente, se você tem entradas desses condomínios, se você faz a contabilidade, entrou tanto, saiu tanto, não tem problema. O problema da falcatrua é essa. O cara pega o dinheiro, que tem uma grana enorme lá, e ele investe, ele vê lá 1 milhão na conta, o dinheiro não é dele, ele fala, 1 milhão por mês, entendeu? E o cara começa a usar o dinheiro que não é dele, sabe, assim, aplicar. Poxa, o condomínio pode fazer aplicação em CDB, vocês sabiam disso? O condomínio pode aplicar dinheiro, tem uma grana lá, tem que aplicar, tem que fazer dinheiro render, né? Só que o cara tá usando seu dinheiro, também não pode. Então, assim, o melhor caminho mesmo é movimentar uma conta do condomínio e nunca deixar administrar. Isso aí, deveria ser proibido, né? Mas é uma realidade, né? A gente tem que
tem que enfrentar isso aí. Pessoal, eu vou voltar a compartilhar o slide aqui. Como a gente está falando de síndicos, né? Vou ver, vocês vão ver aqui o slide novamente. A gente estava falando das diferenças de síndico profissional e síndico morador. E aqui, ó, recomenda-se curso, né? Recomenda-se, não é obrigatório, mas é bom que vocês se especializem. Horário de trabalho, remuneração, já falamos, mesmas responsabilidades, um profissional que só cresce no Brasil. Ok. Com relação ao outro profissional, que é o subsíndico, não é remunerado, geralmente, a gente já falou, substitui o síndico, convoca a assembleia, não se torna síndico mandato tampão, e há casos de vários subsíndicos por bloco, já falamos. Membros do conselho, né? O que acontece aqui? Os conselheiros, né, geralmente são 3 membros, né, consultivo, fiscal, às vezes tem suplentes, eles dão pareceres sobre as contas. O conselho tem responsabilidade sobre as contas? Tem. Ele emite pareceres, né? Então, mas se você não leva a pasta de prestação de contas, como é que ele vai conferir e dar o visto dele, né? Eu tenho problemas em alguns condomínios que o síndico fica fugindo dos conselheiros como o diabo foge da cruz, né? Ele tem medo dos conselheiros, parece que está devendo, né? Gente, vocês precisam que o conselho ande junto com vocês. Alexandre, mas tem um cara lá no conselho que fica me perseguindo. Deixa ele de escanteio. Faz a reunião com o conselho e tenta aprovar as contas, né? Internamente, né? Dá o visto. Porque quando você leva para uma assembleia, olha que legal, eu já fiz assembleia de condomínio que durou 5 minutos, a prestação de contas. O morador levantou a mão, os conselheiros já viram as pastas, o síndico falou, olha, eles já viram, já assinaram, tá tudo em ordem, inclusive estamos com os conselheiros aqui, conselho, tudo ok? Vocês recomendam a aprovação das contas? O conselho, tá tudo em ordem. A assembleia levou 5 minutos. Então, assim, tragam o conselho para vocês. Porque tem síndico que não sei, tem síndico que não faz curso, deve ser isso. Tem síndico que é teimoso. Esses síndicos teimosos, eles ficam brigando com o conselho. Aí o que o conselho vai fazer no dia da prestação de contas ali? Ele vai falar, olha, não concordei com isso, não concordei com aquilo, acho que contratou errado, né? Aí ele começa a virar um opositor seu ali. Gente, vocês têm que enfrentar isso, tá? Tem que tentar convencê-los. Se você não vai convencer, nem Jesus Cristo, né? Convenceu a todos, né? Quem dirá vocês? Nós aqui. Mas se um conselho está prejudicando vocês no condomínio, o que vocês têm que fazer? Destituir o conselheiro. Você faz uma assembleia. Alexandre, posso marcar uma ata de assembleia para destituir um conselheiro? Pode. Você não pode convocar a assembleia? O síndico não pode convocar quantas assembleias quiser? Convoca uma assembleia para destituir o conselheiro, que está incomodando. E aí vocês vão falar na assembleia o porquê que vocês querem destituir o conselheiro. Ele incomoda, ele fica apurrinhando, ele não confere as pastas, é sempre incomoda, e eu não quero trabalhar com ele, então quero que eleja outro conselheiro. Ponto. Não, você é obrigado a trabalhar com esse conselheiro. É obrigado? Então eu renuncio. Vocês já pensaram nisso? Alexandre, mas eu vou ter que renunciar? Então você vai trabalhar com ele. Entendeu? Há essa possibilidade. Aí a Assembleia, geralmente vocês montam chapa, né? Também pode, não tem problema nenhum. Mas é isso, tá? Conselheiro opina. Uma outra coisa que me perguntam o síndico é obrigado a seguir a opinião do conselho? Não. Os 3 conselheiros? Não. O síndico acha que tem que fazer tal coisa. Os 3 conselheiros falam que não. O síndico pode fazer, ele é o gestor do condomínio. Só que é aquela que eu já sempre avisei. Se o síndico anda sozinho, ele não divide responsabilidades, o que vai acontecer no futuro? Ele vai ficar sozinho. Então, na hora que der errado, eu avisei. Entendeu? Então, o ideal é o síndico acompanhar a decisão do conselho. Lógico, ele tem que ter a sua opinião particular, pessoal, de gestor, mas ele tem que também estar junto com o conselho, com o subsíndico, tá bom? Por isso que a decisão do conselho, é colegiada, né? Os conselheiros votam e decidem. O síndico não é obrigado a seguir as limitações do conselho, porém, recomenda-se para dividir responsabilidades, legal? O Código Civil fala, poderá haver no condomínio um conselho fiscal composto com 3 condôminos. O Código Civil, ele fala conselho fiscal, porque foi alterado o Código Civil. Algumas convenções falam de conselho consultivo e fiscal. Consultivo, assuntos aleatórios a multas, e fiscal para prestação de contas. Tem conselho de obras, tá? Tem algumas coisas assim. Deixa eu ver se tem gente dormindo na aula. Agora é aquela hora que eu pego.
Eu quero saber o seguinte, eu quero saber da Joelma Magalhães. Joelma Magalhães está aí? Dou-lhe uma, vai passar vergonha perante a turma. Joelma, aqui tá como Joelma Magalhães para mim, ó. Não tá? Joelma tá dormindo, não. Joelma tá aqui. Abre seu microfone, Joelma. Boa noite, Aí sim. estou aqui ouvindo. Boa noite. Joelma, vamos lá. Como eu estava dizendo, né? O síndico tem que seguir as recomendações do conselho? Na verdade, não, eu tô aqui, viu? Eu tô ouvindo a aula. O conselho é bom ser presente. Eu sou síndica do prédio que eu moro, por isso eu estou fazendo o curso. O conselho é participativo, então eles estão comigo, eu divido com ele todas as demandas do prédio, são bem participativos mesmo. E, bom, o prédio que eu moro tem mais de 40 anos, então o conselho são de novos moradores, então eles querem fazer melhorias. Então a gente é bem participativo. Então eu faço o que você aconselhou. Eu tenho o poder de tomar as decisões, mas eu sempre estou com o conselho. E tem algum aí no conselho que fica te perseguindo, ou você consegue convencê-lo, trazer para o seu lado? Não tenho nenhum problema, todos são bem legais. Isso aí, então você não vai ter problemas aí na prestação de contas, muito provavelmente. Às vezes eu chamo um aluno aí, eu sou assim, aleatoriamente eu chamo um. Obrigado, é isso aí, tem que ficar atento. E pode participar, tá? Às vezes tem gente que não gosta de falar muito. Agora eu vou chamar a nossa amiga Valquíria. Eu vou chamar a nossa amiga Valquíria, não sei se ela já foi dormir, não se manifestou até agora, deve estar no quinto sono, acredito eu. Valquíria está aí? Será? Sim. Opa! Boa noite. Olá, boa noite. Boa Tudo noite, bem? boa noite. Tudo bem. E aí, você está assistindo o curso? Você pretende ser síndica em algum condomínio? Então, na verdade, né, como você sabe, eu sou a curiosa aqui da situação, né? Mas agregar conhecimento é sempre bom, né? Por isso que eu não estou dormindo, estou aqui atenta. Estamos vendo a sua tela, inclusive. Né? Verificando aí todo mundo, é muito legal, né? E vou só absorvendo, né? Mas por enquanto eu sou só espectadora. Tá bom. Para quem, eu acho que você está compartilhando a sua tela do seu WhatsApp, eu acho. Acho que você clicou com o dedo, está aparecendo aqui para todos nós. Deixa eu ver como que eu volto aqui. Deixa eu compartilhar o meu agora, não sei como aconteceu isso. Normal. Tá, também não sei não foi eu não. Deixa eu compartilhar. Voltou o meu, mas tranquilo. Não apareceu nada comprometedor, fique tranquilo. Então, senhora Valquíria, a senhora pretende ser síndica. Você é uma pessoa comunicativa? Na verdade, eu me sinto comunicativa, eu gosto muito de estar participando, né, dos acontecimentos. Eu acho que ser síndico é uma profissão aí, uma atividade bem interessante, né? Quando a gente gosta de manter a ordem, de verificar que todo mundo está aí bem, cumprindo as leis, tudo aquilo, vivendo em harmonia, né? Eu acho que o síndico busca isso, né? A harmonia do seu lugar, do condomínio em si, né? Então, eu acho que é bem interessante, né? Para minha personalidade, para aquilo que eu acredito, harmonia, equilíbrio, tá junto. Por isso que eu acho que esse curso de síndico vai agregar bastante. Eu tô insistindo contigo nessa pergunta, porque o que acontece? O síndico, ele tem que ser um pouco psicólogo, né? Sim. Ele vai encarar um monte de condôminos, cada um tem um perfil, uma personalidade, e ele tem que estar lá fazendo meio de campo. Então, ele não pode ser um síndico muito sisudo, né? Um síndico muito... Às vezes a gente tem muitos síndicos técnicos, né? Síndicos do perfil de engenharia, matemática, eles são bem uma coisa ou outra. Tem síndico mais pro lado da humanas, né? Que é mais a conversa e tal. Então, depende do perfil do condomínio e dos moradores, muitas vezes, mas o síndico tem que ter um jogo de cintura, sim. Não é fácil. Você vai lidar com problemas
Não só problemas prédio, contas, né? Ah, eu sou síndico que só quero resolver situação de pagamentos, contas, tá? Não. Muitas vezes você vai ter que ter o contato com o morador, né? Entender as aflições do morador. Às vezes vai parar uma senhorinha lá para ficar querendo conversar com você ali, ó, 2 horas, porque o gato subiu no telhado, porque o morador não abriu o portão, o zelador, porque... E aí tem que ter essa paciência, né? Às vezes eles querem alguém para conversar, né? Para dividir alguma angústia, né? É legal, às vezes você pega muita amizade, né? Eu acho que passa a ser uma parte bem interessante da situação mesmo, né? Porque você tem que estar aberto a todo esse tipo de situação, né? E você acaba se envolvendo, às vezes você acaba se envolvendo e é engraçado. Eu tenho síndicas que às vezes já passaram por aperrenhos, aí eles compartilham, choram às vezes, o morador, é complicado. Eu já tive casos aí, aqui no escritório, com os síndicos e vivenciando, né, o dia a dia deles, né, então, e às vezes a gente não está num bom dia todos os dias, né, então muitas vezes a gente vai ser grosso, né, então você como síndico, às vezes você está naquele dia que não fale comigo, sabe, e aí o morador para na sua frente e começa. Eu acho que o dia a dia, né, esse teste do dia a dia, onde você se coloca nessa posição de mais de ouvinte, né, e você vai mais para doar, você está ali para doar, como você mesmo falou, nós somos prestadores de serviços, né? Então, você também tem que colocar o seu eu um pouquinho de lado para poder estar auxiliando, ouvindo, fazendo esse meio campo aí, sem se envolver muito, mas sendo sempre disponível para aquilo que for necessário, né? Isso aí, perfeito. Adorei a participação. É assim. Vai todo mundo participar, não quero nem saber. Né? Todo mundo acordadinho. Vai. Vamos lá. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Então, vamos lá. Agora a gente está falando aqui, gente, vamos falar do abaixo-assinado, né? Todos esses assuntos que a gente está tratando é para chegar aqui, ó. Como é que você retira um síndico de condomínio? Aquele síndico sisudo, que não presta contas, né? Fazendo um abaixo-assinado, né? Eu acho que a maioria de vocês sabem disso. Alguns de vocês talvez tenham passado por abaixo-assinado. Não é legal. Ninguém gosta, né? Alguém passar de porta em porta aí, falando mal do síndico, do seu trabalho, falando mal da sua pessoa. Às vezes é pessoal o negócio, entendeu? Falando mal de você, levantando falso, que você roubou, que você é sem vergonha, safado e tal. Ninguém gosta, ninguém gosta. Mas o fato é que um abaixo-assinado é um movimento legítimo, tá? A lei fala que 1/4 dos condôminos que reuniam uma lista, né, pode convocar uma assembleia para destituir o síndico. Presta atenção, o abaixo-assinado é 1/4. No dia da assembleia é qualquer presente, tá? São 2 quórums diferentes. Exemplo, eu sou muito ruim de exemplo, então eu uso então eu uso a calculadora. Num condomínio com 100 apartamentos, 100 dividido por 4, 25. Então, você tem que fazer um abaixo-assinado num condomínio com 100 apartamentos, 1/4, 25. Uma lista com 25. 25 é para convocar a assembleia. Aí, no dia da assembleia, o síndico vai se defender, ele tem que chamar o síndico para ele estar lá, né? Todo mundo tem direito de se defender. Só que o quórum para tirar o síndico na assembleia não é os 25. O 25 é para convocar. Qual é o quórum para destituir síndico? Qual é o quórum? Vamos lá, quem sabe pode abrir o microfone e falar. Com quantas pessoas você tira um síndico do condomínio? Uma pessoa presente. Quantas estiver presente, né, Joelma? Isso. 3 pessoas presentes, 2 falam, fora síndico, sem vergonha, e uma fala, fica. Tá fora, né? É isso, tá fora. 2 vezes 1, isso mesmo, 2 contra 1. Gente, o negócio é o seguinte, vocês veem como é frágil o síndico sair de um condomínio? Ah, mas a minha convenção fala que é não importa. Isso aqui é lei, tá? E aqui fica uma regrinha de ouro. Quando a lei fala, nem a convenção, tá, gente? Então, aqui tá na lei. Se a sua convenção falar para destituir síndico, outros quórums, 1/3, a lei está sobrepõe a convenção, porque a convenção é antiga, lembra que eu falei? A lei é mais atualizada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou contar um caso aqui, tá? Às vezes eu perco um pouquinho mais de tempo no exemplo, mas já vai a aula toda, tá? Já vai a aula toda de abaixo-assinado. Vamos lá. Esse caso eu estou vivenciando agora no meu escritório aqui. Eu tive um condomínio
que os condôminos me procuraram para fazer um abaixo-assinado, tá? É um condomínio aqui em São Paulo que tem... Eu vou falar 2 casos, né, que eu tenho. Então, esse primeiro caso, eu tenho um condomínio que tem mais de 1.800 unidades. Vocês estão acompanhando aí? 1.800 unidades. Deixa eu perguntar para vocês, 1.800 unidades, a lei fala 1/4, 1.800 unidades dividido por 4, 450 assinaturas. Vocês acham que dá para fazer um abaixo-assinado e colher 450 assinaturas? 450, gente. É assinatura pra caramba. Né? Não dá, né, Felipe? Então, o que acontece? Esse condomínio que tem aqui na região, uma região aqui de São Paulo, 1.800 unidades, aproximadamente, 2.000, 1.800, eu fiz esse cálculo. Aí eles me procuraram, os moradores, porque o síndico lá, ele é um síndico ditador, ele não sai de lá. Esse síndico ganha muito bem, ganha um salário que passa 2 cifras, tá? É um síndico que ganha muito, é um condomínio clube, né? E hoje está todo mundo de olho nos condomínios, né? Porque envolve muitas riquezas. E eles me contrataram para tirar esse síndico. O que esse síndico faz de errado lá? Um monte de coisa. Não vou perder o tempo de vocês aqui. Mas tem algumas falcatruas lá, né? Segundo eles. Enfim, eles não conseguem fazer o abaixo-assinado. Nós entramos com uma ação no fórum e eu expliquei para a juíza, né, desse processo. Eu falei, olha, não dá para fazer abaixo-assinado. A lei fala 1/4, mas a gente não consegue. E esse síndico, ele é muito esperto. Ele faz assembleia virtual. Aí chega na assembleia virtual, os condôminos conseguem falar, ele corta o microfone, entendeu? Quando a gente entrou com a ação nesse condomínio, nós perdemos a ação, tá? Já vou adiantar. A história, o fim dessa história é perdemos, não tiramos síndico. Eu sei que vocês, a maioria são síndicos, né? Mas um dia vocês podem passar por isso também. E vocês podem estar do lado daqueles que querem entrar no condomínio, né? Da oposição. E não pode ser um monopólio, o condomínio, né? Não pode ser. A gente vive numa democracia, né? Você não gosta do presidente, vai lá e vota em outro. Você não gosta do outro, vai lá e vota naquele. E assim vai. Só que virou um monopólio esse condomínio. Aí eu fui para o judiciário e o que está acontecendo hoje no judiciário, tá, gente? A justiça senta em cima do processo, tá? Uma ação de abaixo-assinado, o juiz senta em cima, o processo não anda, tá? Quanto tempo leva um síndico no mandato? 2 anos. Sabe quanto tempo levou o meu processo? 2 anos. A gente pediu liminar, falou das falcatruas das assembleias, a juíza achou que era tudo teoria da conspiração. Gente, o síndico fez a assembleia no YouTube. Esse síndico desse condomínio é uma comédia, né? E ele tá lá até hoje. Ele fez a assembleia no YouTube. Sabe quem entrou na assembleia dele? Minha filha, quando foi ver lá o Lucas Neto, lá, aquele cara do cabelo roxo lá, o outro internauta aí. Qualquer pessoa que estava no YouTube entrou. Aí ele falou lá, ó, quantas pessoas participaram da assembleia? 1 milhão lá de internautas. Gente, é muita falcatrua. E o pior, o judiciário gosta dessa falcatrua, né? Ele parece que gosta, porque você mostra para a justiça, fala, olha, ele fez uma assembleia errada, Mas o que acontece? O que eu percebo como advogado? O judiciário ele não quer se envolver com os problemas de condomínio. Essa juíza foi muito esperta. E eu fui despachar com ela, tudo. Não posso falar quem é, não posso falar qual é o fórum, eu gostaria, mas não posso. O que ela me falou? Eu fui lá despachar, ela só olhava assim para minha cara. No fundo, ela estava pensando, vai passar 2 anos e vai acontecer um negócio que a gente chama perda do objeto da ação. O que é isso, para quem não sabe? Quando nós entramos com a ação, a gente pediu a nulidade da assembleia que elegeu o síndico, que a gente quer destituir, né? Só que passou 2 anos e venceu o mandato dele. Aí, quando a juíza foi julgar, não precisava mais, entendeu? A gente não pediu a destituição dele, retroagir, né? Não precisava mais. Então, assim, aconteceu uma situação que a gente chama que é o fracasso do judiciário, né? Imagina, você bate na porta do judiciário, você paga as custas, você faz um movimento, você paga advogado, é tão sacrificoso, e o judiciário não faz o trabalho dele, que é julgar, dar uma sentença. Uma sentença em menos de 2 anos, né? É um absurdo isso? Não é. O juiz pode dar uma sentença em 6 meses, 1 ano, né? Só que nesse caso ela sentou em cima do processo. Mas ela sentou em cima, essa juíza, porque nesse condomínio os opositores entraram no processo, tumultuaram,
teve coisa lá que não foi culpa dela. Mas é assim, o fim dessa história foi, o meu cliente me contratou, fez o abaixo-assinado, fomos para a justiça, gastou dinheiro, e ainda teve que pagar sucumbência para o advogado que defendia os interesses do condomínio. Isso está acontecendo assim, ó, no Brasil, ó, bastante. Então, o que os síndicos fazem? Eles não querem perder, eles sofrem um abaixo-assinado. Agora eu vou contar a história do outro condomínio, que é a história atual. Essa história é triste para quem quer tirar o síndico, né? O síndico dá risada lá do outro lado. Qual que é o outro caso do meu outro condomínio? Eles me contrataram para fazer abaixo-assinado, eu fiz o abaixo-assinado, a síndica pegou a advogada, pegou a administradora, todo mundo mancomunado ali, administradora, jurídico, advogado. Aí o que ela fez? Ela entrou com uma ação e conseguiu uma liminar. Então a gente fez um abaixo-assinado, eu fui lá no condomínio fazer a assembleia da destituição, tal, estavam os condôminos lá, liminar, suspendeu a assembleia. Isso aconteceu no ano passado. Aí toca defender o abaixo. Aí ela tirou a assinatura do abaixo-assinado, tinha gente que estava inadimplente. Sabe o que é engraçado? As procurações que essa síndica questionava, que a gente trouxe para a Assembleia, ela também tinha as procurações. O condomínio dava procuração para os dois, para o abaixo-assinado e para ela. As nossas não valia, para ela valia. Assim, se eu for contar aqui os problemas do processo, a gente vai ficar umas 2 horas aí. Mas o que aconteceu? Nesse caso, já tem uma decisão, foi um pouco mais feliz. Por quê? Ela anulou uma assembleia. Sabe o que a gente fez? Outro abaixo-assinado. Ah, é? Faltou assinatura? Tome mais um abaixo-assinado. E aí ela pegava o jurídico, entrava com a ação e pedia liminar. Só que nessa vez, isso aconteceu esse ano, nessa vez, um dia da caça, outro do caçador. Aquela vez foi o dia da caça, hoje foi o dia do caçador. Ah, amigo, na hora que ela entrou com a liminar, e ela vai lá para o tribunal, e o desembargador nem tchunca a hora do Brasil, aí eu fui despachar com o desembargador dessa vez. O mesmo que tinha dado a liminar no primeiro processo. Aí eu contei, vocês sabem o que essa síndica fez nesse condomínio? O RIA do elevador, o elevador estava sem RIA. O RIA é um documento técnico, o elevador é um meio de transporte, tá? Pensa você andar com o seu carro aí, sem pneu, né? Sem o carro tá... O elevador aumenta vidas, né? Ela descascou uma coluna do prédio, tá? Só para vocês terem uma noção, sem a RT, tá? Tem umas outras atrocidades que eu não vou falar muito aqui, não. Mas o que aconteceu? Eu conversei com o desembargador, conversei com o juiz da causa, expliquei, e sabe o que é legal? Quando a gente fazia abaixo-assinado, a gente colocava na parede, ela ia lá e arrancava. Para quê? Para chegar no processo e falar que teve problema com a convocação, entendeu? Eu estou explicando tudo isso para vocês porque vocês vão viver isso, né? Não estou dizendo para vocês fazerem as coisas erradas, né? Que é o que ela estava fazendo. Mas vocês têm que entender o que está acontecendo, né? O movimento de abaixo-assinados que acontece, vocês têm que se defender, né? Ou vocês querem entrar, como eu falei, num condomínio, às vezes alguém vai chamar vocês para ser síndico e vocês vão ter que fazer um processo de abaixo-assinado para depois apresentar uma proposta de trabalho lá naquele condomínio. Então, é interessante vocês saberem tudo isso que acontece. E aí, o que aconteceu aí no final da história? A gente conseguiu caçar, não teve a liminar, né? A gente conseguiu caçar, e aí eu coloquei outro síndico, a gente colocou outro síndico lá. Agora tem 2 síndicos no condomínio, tá, gente? Porque o judiciário ainda não decidiu se é o síndico A ou se é o síndico B. Mas a gente fez o nosso dever de casa, o abaixo-assinado está certinho, as procurações estão ok. Dificilmente a gente perde essa ação, dificilmente. Já ganhamos no tribunal, conversei com o juiz, ele balançou a cabeça assim, e falou, aí, o síndico já entrou lá, já arrumou, pôs a casa em ordem, tá tudo funcionando. Então esse daí até agora teve um final feliz, né, por enquanto. Porque ainda tem 2 síndicos, o juiz vai decidir. Mas eu quero mostrar para vocês que, assim, hoje no Brasil está acontecendo muito isso. Corre para a justiça, e o judiciário está abarrotado de serviço. Então, a situação é a seguinte, vocês vão enfrentar abaixo-assinado. Tem um terceiro caso de uma síndica, essa da prestação de contas, que eu falei para vocês aí, que tem um problema aí da administradora, que fez coisa errada. Os condôminos estão correndo abaixo-assinado agora, querem tirar a síndica. Eu quero entrar com a ação de prestação de contas, quero resolver, quero ir atrás dos prejuízos, e os caras querem tirar a síndica para colocar outro. Então, o tempo todo vocês vão viver nessa situação do abaixo-assinado. E aí, o que eu posso aconselhar vocês finalmente? Tudo bem até aqui? Tá difícil? Tá fácil? Estão entendendo?
Legal. Bacana. Abaixo-assinado para a convocação da Assembleia exclusivo para a destituição do síndico? Sim, é pauta única, Bruno. Condôminos não podem convocar uma Assembleia sobre um outro assunto quando o síndico não convoca? Não, veja, você pode fazer abaixo-assinado por um determinado assunto que o síndico não quer. Mas no caso da Assembleia de destituição do síndico, é pauta única, tá? A pauta é assim, ó, destituição do síndico, tem modelo de abaixo-assinado na apostila. Destituição do síndico, eleição de novo síndico e membros do conselho, tá? Essa é a pauta. Destituição, deliberação sobre a destituição do síndico e eleição. Inclusive, quando vocês fizerem abaixo-assinado para destituir síndico, não esqueçam da pauta para eleger síndico, porque às vezes vocês destituem e depois vão fazer uma outra assembleia. Já faz tudo junto, tá? Geralmente assim. Então, gente, essa é uma coisa que eu queria falar para vocês. O judiciário, ele senta em cima, não resolve alguns casos, enrosca mais ainda o negócio, e a solução, às vezes, está em fazer uma boa gestão. Às vezes você vence um abaixo-assinado com o apoio dos condôminos, né? Ele não cresce, o abaixo-assinado, é que nem o pão não fermenta, né? Mas se vocês não fazem uma boa gestão, esse pão vai fermentar. E não vai ter jeito, é um movimento. Esse movimento ninguém segura, nem o judiciário consegue parar esse movimento. Então, se for um movimento bem feito, eu falei que o judiciário senta em cima, né? Mas quando eu falo ele senta em cima, no final o juiz fala assim, pode fazer abaixo-assinado, né? É que eu dei um exemplo que a gente teve um prejuízo. Mas no segundo caso, que eu dei exemplo para vocês, que a gente ganhou, nós ganhamos, o tribunal falou, pode fazer abaixo-assinado, que é um direito, entendeu? Então não adianta impedir um abaixo-assinado. Não adianta mandar multa, entendeu? Fazer retaliação. Legal, pessoal? Então, vocês já falei tudo sobre abaixo-assinado. Renúncia, tá? O síndico que renuncia, o síndico pode renunciar ao mandato? Pode. Renúncia é um ato unilateral, tá? Ele não quer ser síndico, ele fala, não quero mais. Não precisa ter o outro lado aceitar, renúncia unilateral. Só que é o seguinte, a renúncia do síndico tem que ser comunicada por escrito, tá? Vou contar mais um casinho aqui. Eu tinha um síndico bipolar. Vocês já viram um síndico bipolar? Ixi, tem um monte. Eu tinha um síndico bipolar que era assim, um dia ele ligava para mim falando, eu vou largar tudo, não quero ser síndico. Tá rindo, né, Simone? É verdade. Vocês acham que eu invento os casos, né? Deve ser. Vocês acham que eu tô inventando historinha? É verdade, eu só não posso falar o nome. Mas, ó, eu falo até onde era o condomínio. Era no centro de São Paulo o condomínio, perto da Cracolândia, inclusive. Tá? É um condomínio perto ali da uma região ruim aqui de São Paulo, lá no Centrão. É um condomínio bem pequenininho. Tinha um zelador lá nesse condomínio que ele virou síndico, tá? Porque ele tinha todas as procurações debaixo do braço. Bom, esse condomínio, desse síndico bipolar, era assim. Um dia ele acordava, chorava, ele tinha uns problemas sentimentais, assim. Aí ligava no escritório, eu não aguento mais, eu vou renunciar. Aí no outro dia ele ligava e falava, não, porque eles vão me aguentar, eu vou até o fim. Todo dia era uma história. O que eu fiz? Eu falei, vamos parar dessa palhaçada? Manda um e-mail para a administradora falando que você está renunciando e pedindo para convocar a assembleia. Aí ele mandou e-mail. Falei, você quer renunciar? Manda e-mail, por escrito. Aí ele mandou e-mail. Aí eu falei para a administradora, correndo, já convoca a assembleia, vamos para outro síndico aí, que esse daí já deu. Aí no dia seguinte ele queria mandar a administradora embora, enfim. Aí eu falei, não, tá pensando que a gente é palhaço? Convocamos a assembleia, ele foi eleito outro síndico. Vocês acreditam que ele processou o condomínio depois? Ele processou o condomínio falando que ele não queria renunciar, ele estava na dúvida. Aí, o que aconteceu? Ele mandou por escrito, então mandem por escrito a sua renúncia. Então, antes de vocês renunciarem, pensem, reflitam, porque depois que vocês mandarem por escrito, já era, tá? Eu quero me retratar. Corre e se retratar, tá? O que mais? Acabou, né? Acabou. Não acabou a aula. A destituição do síndico, tá. Quais são os motivos para destituir síndico? Praticar irregularidades. Síndico que pratica irregularidades. Bom, gente, a gente está falando aqui o tempo todo de irregularidades, né? Qual é a irregularidade número 1 para destituir síndico? Agora a pergunta vai para... Tem duas Simones aqui. Tem uma Simone Bastos, mas eu vou perguntar para a Simone Jean Mantenhauer. Mantenhauer, assim que fala? Simone Jean. Oi, boa noite. Também.
Pode falar, vai lá. O quê? Como? Peraí. Vamos lá. Qual é a pergunta? Que eu desativei o som de um que estava dando reverberando. Ó, a pergunta é: qual é o motivo? O que é praticar irregularidades? Eu quero exemplo de irregularidade para destituir sim. Dá um exemplo aí de irregularidade. Olha, eu no primeiro ano aqui do condomínio, eu pedi a destituição porque ele deixou de fazer manutenção preventiva em bomba, em caixa d'água, em tratamento de esgoto, e acabou, assim, virando uma bola de neve em manutenção. Tanto que a bomba da caixa d'água foi pago o dobro de conta de água, porque ele não tocou a boia. Tá, mas isso não é uma irregularidade. É, Isso daí é o seguinte, ó. Não administrar são 3 motivos para o síndico ser destituído. Certo. Não praticar irregularidades, não prestar contas e não administrar convenientemente o condomínio. Os exemplos que você está dando é nesse último aqui, não administrar convenientemente o condomínio. Ou seja, ele não faz manutenção, a prestação de contas também. E ele não tinha prestação de contas para nos passar. Foi uma comissão de moradores e ele não tinha prestação de contas para passar para a gente. Aí virou assim que ele foi destituído por N motivos, assim. Ele não tinha nem o CNPJ a conta, desculpa, a conta do condomínio aberta, para você ter uma ideia. Perfeito. Olha só, os motivos de destituição, obrigado, Simone. Os motivos de destituição, eles são 3 exemplos, Certo. tá? Esse último aqui, não administrar convenientemente, é o coringa, é aquele que cabe qualquer exemplo, né? Então, praticar irregularidades, quando a gente fala irregularidades, a gente está falando de fraudes, irregularidade, proveito econômico, roubou, vamos falar português claro, né? Não sonegou imposto, eu entendo como uma irregularidade, você tá sonegando o fisco. Sabe qual que, olha que irregularidade, hein? Vamos arrumar o portão. Com nota ou sem nota? Com nota é mais caro, tem que pagar imposto. Sem nota é mais barato. Faz sem nota, que eu estou economizando, os condôminos vão gostar, porque olha, eu como sou um bom síndico, eu estou economizando o dinheiro dos condôminos, sem nota, metade do preço. Aí baixa a fiscalização, não recolheu o INSS, não recolheu o ISS, isso é uma irregularidade, percebeu? E às vezes o cara acha que está fazendo um bem pro... Gente, vocês administram o dinheiro dos outros, tá? Então, o que acontece? O dinheiro dos outros é tudo certinho. Se você gosta de fazer as coisas sem nota, faz com o seu dinheiro, tá? Mas faz bastante com o seu dinheiro. Mas não faz com o dinheiro dos outros, por favor. Mas você vai sair mais caro? Lógico, tudo em condomínio é mais caro. Advogado é mais caro, prestador é mais caro. Aqui no meu escritório eu passo nota fiscal, porque eu tenho muito condomínio que me exige nota fiscal, né? Alexandre, mas os seus honorários é um pouquinho mais caro? Eu tenho que pagar imposto. Então vou contratar o advogado ali da esquina. Tá bom, boa sorte. Aí um belo dia chega a fiscalização. Aí ele volta aqui e fala, putz, fui contratar o baratinho, me dei mal. Eu falei, pois é, agora você arrumou 2 problemas, né? Eu brinco aqui que os prestadores de serviço, as empresas que a gente contrata, vê cifrão, não vê condomínio. Gente, assim, não é que tem que enfiar a faca no condomínio, né? Porque vocês são a menina dos olhos, né? O condomínio movimenta muita grana. Tem condomínio que movimenta milhões no ano, tá? Tem muita empresa e microempresa que não levanta 1 milhão de arrecadação, né? Eu tenho um condomínio que tem arrecadação de 300 mil mês, né? É muita grana. Então, assim, e paga em dia. Você sabe que condomínio é tão legal, porque não é que nem uma empresa. Uma empresa, ela fale, né? Quando eu tinha cliente, fala um pouquinho disso, quando eu tinha cliente pessoa física, eu estava lascado. Ele ligava e falava, doutor, fui mandado embora do meu serviço, não tenho como te pagar. Doutor, era sempre assim, sempre uma choradeira. Condomínio paga em dia, né? Porque todo mundo paga condomínio, né? Tem arrecadação todo mês. Condomínio pode sofrer penhora online se não pagar.
Olha que legal, você chega para o juiz e o juiz penhora a arrecadação, porque todo mês tem arrecadação. Condomínio não fecha, condomínio não fale, empresa fale, né? Depois você tem que correr atrás do patrimônio. Então, o condomínio é um ótimo pagador. O condomínio é um ótimo cliente. Todo mundo quer condomínio. O condomínio não atrasa as contas, né? Então, por isso que hoje o mercado fica muito em cima dos síndicos, né? Querem fazer tudo com os síndicos, né? Vocês são muito seduzidos o tempo todo. Então, vocês têm que tomar esse cuidado, porque assim, gente, gente querendo enfiar mais ali, aqui pode sair mais dinheiro, né? Então, vocês estão trabalhando com o dinheiro dos outros, então tem que fazer orçamento, tem que pesquisar, né? Não estou falando assim, faz o mais barato, não é isso? Mas você sempre tem que procurar economia, porque você está mexendo com o dinheiro dos outros. É o mais barato e o melhor, né? Preço e qualidade. Não é só preço, não é só qualidade, né? Então, síndico que não faz uma administração conveniente é o síndico gastão, né? Não faz 3 orçamentos. Alexandre, tem que fazer 3 orçamentos? Não, não tem que fazer 3 orçamentos. Tem que fazer 10 orçamentos. Tem que fazer 20 orçamentos, 30 orçamentos, quantos você quiser, porque aí você fez uma boa pesquisa. Imagina, só fiz 2 orçamentos. Será que você pesquisou? Eu sei que é difícil fazer orçamento, gente, eu sei como é que é. É uma luta, né? Só quem é síndico sabe. Às vezes você manda para o prestador, ele demora, e a assembleia está em cima da hora, ninguém ajuda, mas vocês têm que fazer orçamento, para mostrar que vocês pesquisaram, que a média de preços é essa. Eu já vi síndico indo para a assembleia com um orçamento. Tem certos serviços que são específicos, né? Sei lá, você tem um serviço que só aquele cara que faz, aí tudo bem, não vai ter 3 orçamentos. Mas, gente, hoje em dia, o que tem de prestador de serviço para condomínio, e depois no curso, eu vou mostrar aqui alguns sites para vocês, tá? Alguns são aqui de São Paulo, mas tem sites que reúnem esses prestadores, olha que legal. Eu tenho um parceiro aqui no canal, que é a Revista Direcional, depois eu vou trazer eles aqui para vocês, quem é daqui de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Mas quem é do Rio de Janeiro, outras comarcas, Belo Horizonte e tal, com certeza tem alguém aí que trabalha com um condomínio, um sindicato, ou uma revista que reúne esses prestadores, né? Porque vocês têm que saber procurar, né? E outra coisa, hoje em dia tem o Google, né? Você joga no Google, aparece, né? Não tem mais desculpa, né? Era a antiga lista, as amarelinhas, né? Então, é isso. Direcional é ótimo, né? Depois eu vou compartilhar. Eles são parceiros. Eu sou colunista lá, eu escrevo lá. Depois eu compartilho. Bom, praticar irregularidades, gente, é tudo isso. Não prestar contas. Vocês sabem assim, não prestar contas, hoje em dia, o que todos prestam, tá? Dificilmente você pega aqui um síndico por falta de prestação de contas. Mas aqui, ó, praticar irregularidade é o que você mais pega e o número recordista mesmo é inconveniente, tá? Deixa eu te explicar uma coisa. Inconveniente quer dizer, não é o momento, tá? Então, assim, tem síndico que às vezes começa a se empolgar, sei lá, estamos no frio, né? Você vai ficar limpando a piscina toda hora? Ninguém usa a piscina no frio, entendeu? De repente você tem que limpar mais, arrumar mais a academia, né? Deixar mais arrumadinha. Então, as coisas inconvenientes, as coisas de péssima gestão, né? Ele está indo na contramão do que o condomínio precisa. E nesse inconveniente vem síndico truculento, tá? O síndico não tem relacionamento. Eu acabei de falar com a Valquíria, síndico precisa ter relacionamento? Tem que ter bom relacionamento com o condômino. Porque síndico que arruma confusão, síndico que quer mandar multa, síndico que quer desafiar o morador, pôr o dedo na cara do morador, o xerifão, é aqui, ó. Ele pode ser um síndico que presta contas, ó que legal, ó, ele presta contas, ele não é um síndico corrupto, não tem nada de irregular, paga os impostos certinho, tudo bonitinho, mas, ó, aqui, ó, ele é um péssimo síndico, ele não tem relacionamento. Ele cria casos com tudo, manda multa para todo mundo, ele faz o condomínio um inferno. Gente, esse síndico, ele é o problema do condomínio, vocês entenderam? É ele que tem que cair fora. O problema não são os condôminos, é ele, entendeu? Então, inconveniente. Eu tô falando para vocês, vocês podem achar que é exagero meu, mas é verdade, eu já vi assembleia de condomínio, mas o síndico fala assim, mas por que vocês querem me destituir? Ué, porque a gente não gosta de você. Mas é motivo para destituir síndico, não gostar do síndico? É motivo. Por quê? Por que não? Uma vez eu vi um julgado, o juiz falando que não é motivo não gostar do síndico. Como assim? Como assim?
Quer dizer que eu entro no condomínio, falo bom dia, ele fala bom dia por quê? Ele é intragável. Eu sou obrigado a conviver com uma pessoa intragável? Ele não é um síndico que tem relacionamento, ele arruma confusão, né? Então, é motivo sim. E, ó, eu vou te falar uma coisa para vocês. O síndico, a maioria desses síndicos são destituídos é por esse motivo. O pessoal já vai conversar com o síndico, ele fica atacando o morador. Eu acho assim, vocês têm que ter um comportamento de não reflexo, né? Toma porrada, dá porrada, não é assim. Toma porrada, legal, vamos resolver, entendeu? Mostrar pro condomínio, falar, olha, eu não tô aqui fazendo um favor, não tô trabalhando, tal. Tá descontente comigo? Coloca o meu cargo à disposição, pronto. Não precisa ter abaixo-assinado. Vamos fazer o seguinte, ó, uma vez eu tive um síndico que fez isso. Vocês querem fazer abaixo-assinado? Não precisa. Não precisa. Eu convoco a assembleia. Convocou a assembleia, falou, gente, foi convocada uma assembleia para me destituir. Morador A, B e C quer me destituir. Passou o microfone e falou, pode falar. O morador falou, o outro falou. Aí no final ele falou, ó, eu acho que aí assim, assim, assim. Sabe o que aconteceu? A assembleia vaiou os condôminos. Fora! Gostavam do síndico. Aí ele falou, ó, fica a critério de vocês. É só votar. Eu tô aqui para servir. Gostou, eu pego minhas coisas e vou embora, não tem problema, não vou cobrar multa, não, tranquilo, vou só cobrar o final do mês, né? Eu trabalhei, acabou. Ele sempre permanece no condomínio, e os opositores sempre se dão mal. Então, vocês têm que ter essa psicologia, entendeu? Não, as coisas empurrando, não adianta. Legal? Gente, a gente está chegando aqui no finzinho da aula, mais alguns minutinhos. Eu acabei com a aula que fala sobre síndicos, tal. Nas próximas aulas a gente vai falar de assembleia, tá? A próxima aula é só de assembleia. Vamos bater uns papos aí, talvez o vídeo funcione na próxima. Eu vou encerrar esses 10 minutinhos falando só essas 3 coisinhas aqui, essas 2 coisinhas. Talvez, se não der tempo, eu continuo na próxima aula também. A gente está falando de destituição de síndico, então, destituição de síndico lembra auditoria, né? Porque, pensa, vocês vão... o que acontece? Vocês vão destituir um síndico por algum motivo, né? Vocês sabem como é que é um processo de auditoria? Alguém sabe? Alguém já sofreu um processo de auditoria? Tem noção do que é? Alguém já sofreu algum processo? Trabalha como administrador, já tivemos uma síndica que dentre os 34 apartamentos que o condomínio tem, apenas a unidade dela não havia recebido notificação. Nossa, ela era a única, né, que prestava naquele condomínio. Gente, auditoria, tá? Deixa eu explicar para vocês rapidinho o que é uma auditoria, porque muita gente faz confusão com isso, tá? Uma auditoria é uma... como eu posso explicar? Sabe aquelas pastas de prestações de contas? Você tem 12 pastas, 1 ano. A auditoria vai refazer essas 12 pastas. A auditoria vai pegar, geralmente é uma contabilidade, tá? É uma contabilidade especializada em condomínios, tem várias. Ela vai pegar a pasta de janeiro e vai conferir tudo, e ela vai relançar tudo. Então, ela vai conferir imposto para quem pagou, se pagou com a nota certa. Ela vai conferir quanto entrou, quanto saiu do dinheiro. Ela vai fazer a contabilização, a identificação dos comprovantes. Tem contrato? Contratou um prestador de serviço. Tem contrato? Não. Opa, problema. Contratou o advogado. Tem contrato de honorários? Não. Opa, problema. Então, a contabilidade vai identificar as incongruências, tá? Nota fiscal, contratos, e uma vez eu tive uma auditoria que fez até um comparativo de preços. Por exemplo, só tinha um orçamento lá de uma empresa, ela pegou 2 orçamentos, falou, ó, tá muito alto, justifica, por que você contratou essa que é mais cara, entendeu? Se vocês forem fazer uma auditoria séria, a auditoria séria faz um trabalho muito bom. A auditoria, ela vai apresentar um relatório e ela vai apontar as incongruências, tá? A auditoria nunca fala, o síndico está roubando. A auditoria fala, está faltando esse valor, explique, entendeu? E aí, com o resultado da auditoria, você tem que submeter ao síndico e à administradora para eles explicarem o que aconteceu. Por que aquele dinheiro, o que não está batendo? Porque, às vezes, a auditoria não tem todas as informações. Às vezes eu vejo gente fazer auditoria, mas a auditoria não tem nem documento para auditar, né? Então, às vezes, ela não tem como concluir. Então, ela pede informações para depois ela excluir ou não aquele resultado
que ela identificou como um problema. Então, você tem que ter o contraditório. O síndico tem que saber o resultado da auditoria para ele se defender, né? Ah, tá aqui o contrato, ó, tá aqui a nota, ah, não foi juntado, tal. E aí, no final, se você realmente apura um prejuízo no condomínio, o que você faz? Você pega aquela auditoria e você pode pôr na mão de um advogado para a gente entrar com uma ação judicial, tá? Uma ação de prestação de contas, tá? Essa ação de prestação de contas é uma ação na justiça que vai ter também uma perícia. Ah, Alexandre, eu gastei dinheiro aqui, ó, R$300 por pasta, deu uma grana e falou que tem um desfalque financeiro no condomínio de tantos mil-reais. Você vai usar isso como prova para entrar aqui com a ação. Mas quando eu tiver o processo, vai ter uma perícia também, porque quem fez essa auditoria foi particular, entendeu? Você contratou a auditoria. Eu já trabalhei com auditores. O auditor, às vezes, fala assim para você: o que você quer que eu destaque com mais ênfase? Entendeu? Então, às vezes, eles fazem um carnaval sobre... Eu estou falando, gente, acontece. A auditoria também, às vezes, é manipulável, tá? A auditoria é imparcial. Eu tive um condomínio que sabe quem contratou a auditoria? O síndico. Pensa comigo, o síndico está sendo auditado, aí ele vai lá e paga a auditoria, não pode. Aí, quando eu falei isso, eles acharam um absurdo. Eu falei, é verdade, não é o síndico que tem que contratar a auditoria, o síndico é quem vai ser auditado, né? A administradora vai fazer a auditoria, você já viu essa piada? Estão questionando a administradora, tá? O problema é a administradora, não é o síndico. A própria administradora fez uma auditoria. Ah, gente, por favor, né? Então, assim, a auditoria tem que ser imparcial, tem que ser autônoma. Ela não pode ter vínculo com a pessoa que vai fazer vai ser auditada, entendeu? Até o advogado. Eu tive uma auditoria que uma vez mandou um e-mail para mim, ó, estamos auditando o condomínio tal, por favor, mandar seus contratos, mandar recibo, mandar tudo. Eu falei, hã? Eu? Eu tive que mandar. E se eu não mandasse, depois eu ia me dar mal lá, entendeu? Tive que prestar as informações para o auditor, tá? Então, gente, assina, é um responsável técnico que assina, geralmente, como eu disse, é um contador, né? É uma questão contábil. Existe auditoria para questões de engenharia, tá? Problemas do prédio também. Então, é isso, tá? Depois da auditoria, você faz uma ação, né? E nessa ação a gente vai fazer essa prestação de contas, né? Hoje um cliente me ligou, eu sempre falo os casos aqui do escritório, né? Mas eu não posso falar quem é. Hoje um cliente me ligou e eu vou ser contratado para fazer uma ação de auditoria, de prestação de contas. Bem rapidinho, tá? Tenho 5 minutinhos aqui, posso contar esse caso? Vamos lá. Pode, vamos embora. Eu tinha um condomínio, não posso falar quem é, que era um loteamento, na verdade, tá? E a presidente do loteamento, quando ela mandava uns contratos aqui para mim analisar, tá? Que eu era o advogado lá, eu ainda sou advogado desse loteamento, é uma associação de moradores. Aí, quando ela me mandava, eu falava assim, reprovo, né? Porque eu analisava a empresa com um monte de nome sujo, eu analiso contrato. E ela não gostava de mim, porque quando ela mandava, eu reprovava, né? Porque o meu cliente era a associação, não era o síndico, não era ela. O meu cliente é o condomínio. Aí ela não gostava de mim. Aí ela passou a não mandar os contratos para mim, tá? E ela começou a fazer as coisas da cabeça dela. Ela saía contratando prestador, não fazia orçamento, fazia umas cláusulas estranhas lá. Moral da história, ela foi destituída da associação. Parece que estão localizando um rombo aí de 100 mil, aproximadamente. Aí fizeram uma auditoria, e eu lembro como se fosse hoje, tá? Ela ligou aqui para mim no escritório, e ela falou assim, você é meu advogado? Aí eu falei, não, eu sou advogado da associação. Porque hoje vai ter assembleia para me destituir. Aí eu falei, eu recomendo você ir com um advogado particular. Eu falei assim para ela. Eu recomendo você ir, porque eu sou advogado da associação. Aí sabe o que eu fiz? Eu levei todos os meus e-mails que eu orientei, falei, não faz isso, não faz aquilo, porque eu me protegi, entendeu? Porque senão eles iam achar que eu estava envolvido com ela, entendeu? Porque tem alguns advogados que se envolvem, tá? Tomem esse cuidado. Eu, pelo menos, trabalho de forma ética, né? Mas tem muitos aí que não trabalham. E aí, o que aconteceu?
nessa associação e hoje fui contratado para entrar com uma ação de prestação de contas contra essa presidente. Ela vai até lembrar, porque na época eu falei para ela, eu falei, olha, eles vão fazer auditoria. Lembra aqueles contratos que eu reprovei na época, que você não deu a mínima importância para o que eu te falei? Então, agora vai chegar a conta. Entendeu, gente? Então, assim, tomem cuidado. Mesmo aprovadas as contas, podem ser reanalisadas? Sim. Sim, eu só tenho 3 minutos. Sim. Essa falácia que a Assembleia aprovou as contas e não pode ser, contas aprovadas não podem ser discutidas na justiça. Vocês já ouviram muito isso, né? Essa alegação é uma alegação muito rasa. Quem fala isso é advogado que não faz auditoria. Gente, uma auditoria, o síndico quando vai para uma assembleia fala, o condomínio tem no caixa 100 mil reais e não precisa fazer rateio, e no dia seguinte você descobre que ele mentiu para você na assembleia, o condomínio não tinha 100 mil reais no caixa, o condomínio estava quebrado, quando ele te leva uma informação falsa numa assembleia e você aprova as contas do condomínio pela informação que ele está te passando, você foi viciado naquela aprovação. Então, às vezes, você pode discutir, mesmo uma assembleia tendo aprovado contas, que você aprovou sem saber a verdade. Depois que fez a auditoria, poxa, era esse o buraco que eu estava aprovando? Era isso que eu estava aprovando? Você foi enganado. Então, o judiciário, ele pode entender que houve um vício de consentimento, você aprovou uma conta erroneamente, e aí pode ser rediscutido, sim, senhor. É difícil fazer isso na justiça. Muitos juízes não entendem isso, mas é um vício de consentimento. Tem casos que você reverte mesmo aprovadas contas, tá? Então, cuidado, não é que contas aprovadas não podem ser reanalisadas numa auditoria. Outra coisa, você pode fazer uma outra assembleia cancelando aquela aprovação. Se você faz uma assembleia com mais pessoas aprovando, sei lá, naquela foram 10, se você faz uma outra com 20, depois do resultado da auditoria, você está cancelando aquela decisão anterior também. Só que o prazo é 5 anos, né, para responsabilizar. Gente, eu acho que eu terminei aqui. Na próxima aula a gente vai falar de assembleia, tá bom? E vai ser muito legal. Eu vou ensinar vocês o passo a passo das assembleias, a gente vai falar muito de problemas de assembleias. Eu acho que a gente está desenvolvendo bem o curso. Vamos continuar com essa pegada aí de conversar, né, passar os casos. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Não? Durante a semana, eu vou mandando algumas coisinhas no grupo para vocês, tá bom? E aí, eu quero que vocês interajam, tá? Eu sei que às vezes é um pouquinho cansativo durante a semana. E outra coisa, eu não avisei vocês, segunda-feira tem aula com engenheiro. Dia 10, segunda-feira tem aula. Eu fechei com um engenheiro civil, o Cláudio, e ele vai dar uma aula de engenharia na segunda-feira para vocês, às 19 horas, isso mesmo. Estou avisando agora, perdão. Mas é que eu fechei a aula com ele no dia 10. É bom, vai ser uma aula igual essa, tá? Eu vou estar na aula na segunda. Professor, eu sou obrigado a assistir essa aula? Não, você não é obrigado, vai ficar gravada. Mas se você puder assistir a aula de engenharia na segunda-feira, às 19 horas, você vai poder interagir com o professor, porque é ao vivo. Então, eu fico aqui o convite, segunda-feira tem aula às 19 horas com o engenheiro Cláudio. É uma aula fantástica de engenharia, ele vai falar sobre a VCB, vai falar sobre fachada, como contratar empresa, é muito legal. E a gente volta na terça, dia 11, tá? Eu vou mandar o link, e aí daqui para o mês inteiro a gente vai interagindo aí no curso. Gente, quanto tempo de aula? Eu combinei com o Cláudio 2 horas, tá? Pessoal, boa noite a todos, bom descanso, para a gente recuperar as energias. A aula está sendo gravada, vocês vão assistindo e vamos interagindo aí, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, se quiser falar, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Então é isso. Será que eu esqueci? Fui. Isso aí, gente. Ainda bem que não é na sexta aula, né? Vai lá, vai. Ô, professor, Manda. boa noite. Deixa eu te fazer só uma pergunta rapidinho que eu não quis interromper lá, tá? Relaxa, tá gravando. Pode continuar gravando? Pode deixar? Pode, 1 minuto, não tem Vamos problema lá. nenhum. Vamos lá. Assim, eu às vezes aqui, a gente está se deparando com algumas dificuldades
para algumas finalidades quando se fala referente à quantidade de orçamento. Em que sentido? Acho que coisas voltadas assim, para pedreiro, serralheiro, É difícil, né? Pegar nota. Nossa. de cada 10 que você procura, 9 não sabe nem o que é uma nota fiscal. Você tem que fazer um MEI deles, tá? Às vezes a gente até regulariza os caras, tá? Pede pro seu E contador. aí você quer, às vezes você vira pro cara e fala, pô, mas regulariza, tal. Aí os caras, não, mas para mim isso não é importante. Os caras acham que você é bicho de sete cabeças. Eu Eles sei como é que é. preferem pegar aquele cara que ele vai lá na casa do cara, faz um portão, faz uma grade, e o cara vai lá e paga para ele. E assim, eu estou tendo essa dificuldade. Um exemplo, a gente tinha um serviço para fazer aqui na quadra, aqui, alguns pequenos reparos, o cara dá um ponto de solda na trave da quadra, dá uma arrumada na tela. E aí foi uma luta, cara, mas uma luta para a gente conseguir 2 caras. Eu marquei com 20 para vir 2. Sei E como é. aí a gente pegou aquele preço que a gente entendeu que estava o mais acessível e veio. E olhou, tal, a gente combinou, falou, tudo bem, começa a fazer o serviço. Fiquei um mês esperando o cara. Quando foi segunda-feira agora, que foi o dia dele começar, simplesmente ele virou e falou, desculpa, eu estou em outro serviço, estou enrolado, não Deixou na dá. mão, né? Deixou na mão. E acabou. Ou seja, o cara simplesmente ele não vem se dar se entender que o cara às vezes pegou um serviço de 10, de 15, o seu é 2, ele não quer o seu, ele vai para outro. Lógico, não compensa. E, então eu estou tendo essa dificuldade. Agora, tem certas coisas, não, quando você vai fazer uma renovação de um lado de ABCB, você vai fazer a recarga dos extintores, testes isostáticos das mangueiras hidráulicas, aí você tem 30, porque são empresas que toda hora estão no mercado. É o valor, né? É o valor. Tendo essa Será dificuldade, que não né? compensa? Será que não compensa você ter um manutencista aí no seu condomínio? Sabe por Então. quê? Sabe por quê? Ó, eu vou te falar, tá muito na moda isso. O pessoal tá tendo um manutencista para pequenos reparos, porque é ruim encontrar os prestadores. Ou então você tem que achar uma empresa que tenha vários manutencistas nessa empresa, sabe como é? Uhum. Aqui em São Paulo tem um tal de Get Ninja, tem uns sites aí que tem, não sei, você quer um encanador? Tem. Tem alguns sites que agregam, né? Porque assim, eu vou te jogar a real. Se você fizer sem nota, o que você tem que fazer? Você vai ter que reter. Então, você vai ter que descontar, você vai ter que reter o ISS dele, você vai ter que preencher a guia, porque você é o tomador de serviço. Ele combinou contigo R$1.000, você vai pagar R$1.000 para ele, só que você vai pagar um pouco mais por conta da tributação. Ele quer receber R$1.000 fechado. Você fala, beleza. Só que você vai ter que pagar o imposto dele toda hora, você vai ter que reter. Um exemplo, a gente tem que fazer sabe, assim, a nossa calçada aqui é daqueles tijolinho, aí aqueles acabamentos de árvore, acaba soltando, a raiz da árvore mexe. Não, alguma coisa Cara, vai ter, não é 100%, tá? É que é assim, a gente dá orientação, lógico, tudo com nota e tal, mas alguma coisinha vai ter, é justificável, né? Não é... Só que até você tem hoje eu não fiz nada sem nota, sabe? Mas eu tô te falando assim, recibo, mesmo para você conseguir 3 orçamentos para algumas finalidades... Não, é um saco, é um saco, eu sei como é que é. Aí o que acontece? Nós aqui temos uma sorte, em que sentido? Nós temos o nosso zelador, e ele é um zelador que está desde o começo do prédio, então ele tem o salário X dele, e automaticamente você paga aquele desvio de função do cara, em olerite, tudo bonitinho. Então ele acaba fazendo muita coisa que uma empresa poderia vir fazer. Um exemplo, pintura de bancos, manutenções de porta, o troca, manutencista, é o que eu te falei. Aí pega final de ano, um exemplo, em vez de você chamar um cara para enfeitar o condomínio com as luzes e tal, ele que faz tudo. Ou seja, senão a situação era pior. Mas eu não quis interromper ali, mas a gente, infelizmente, eu estou sentindo na pele esse negócio, cara. Tipo, para pequenos reparos, para pequenos danos, assim, você chama... Aí tem aqueles outros. Em que sentido? A gente que tem um pouquinho de noção, você sabe que aquilo que o cara vai fazer ali, às vezes demanda ali, sei lá, R$2.000, R$3.000 ali, aquele determinado serviço, que o cara vai vir, vai ser coisa rápida. Aí o cara sabe que presta nota, e ele, eu acho que já é meio ligeirão, entende essa dificuldade, ele vai lá e joga 8, 10 mil.
Como é que você Ó. vai pagar para o cara 8, 10 mil num serviço Não. que você tem uma avaliação que vale 2? Ó, eu vou te falar uma coisa, né? Tem um livro aqui, depois eu vou divulgar os livros, né? Tem essa colega aqui, Michele Lordello, ela tem um livro tributário, assim, é bem fininho aqui, mas ele fala na retenção, quanto você tem que reter, imposto, assim, profissionais autônomos, né? Eu vou tentar compartilhar algumas coisas. É assim, você vai ter que pagar a tributação por ele, que você é o tomador, para você não ficar irregular, mas dá para fazer, não é um bicho de 7 cabeças, não. Tá? Não, então beleza. Porque você não vai deixar de perder um bom profissional, porque às vezes o cara é bom, né? E você sabe que o serviço dele é de qualidade, né? Mas tranquilo. Na próxima aula eu também vou compartilhar uns livros, aí, algumas dicas e legal. Eu vou encerrar por aqui. Se tiverem dúvidas ao longo da semana, podem gravar um áudio lá no grupo que a gente vai compartilhando também. Às vezes a pessoa não perguntou aqui, ficou a dúvida, pode gravar. Fechou? Gente, um beijão para todos aí, boa noite. Vão encerrando aqui, vão saindo, que eu saio por último e apago a luz, como sempre. Beleza. Vou parar a gravação agora. Para aqui, ó.